certeza, exatamente. Só na igreja, não. E o que não entende, inclusive eu fiz um comentário num vídeo de um pré-tribulacionista muito famoso, que eu concordo muito com ele, comentei o vídeo dele, e aí um sabidão, ele comentou em cima do meu comentário, tá, difícil é acreditar que Satanás vai enganar as pessoas com Jesus na Terra. Eu simplesmente comentei, olha, irmão, ele enganou 1/3 dos anjos, a presença de Deus no céu. Então ele é astuto. Ele é astuto. E se não fosse enganar, então ele está dizendo que o que João escreveu foi mentira. Exatamente. É porque talvez não creia dessa forma, né? Não creia que nós já estamos no milênio. Que Também, ele está preso. pode ser. Deve ser mais ou menos nessa linha. Pode ser. Mas é isso que eu creio. Eu creio que a igreja, então, ela não passa por esse período de tribulação, a igreja vai ser retirada. Eu bato muito nessa questão da divisão dos povos. Inclusive, hoje estudava um pouquinho sobre isso, né? Sobre a questão dos povos, das duas promessas. Mas após o arrebatamento, como você está colocando, a Sim. salvação que ainda pode acontecer na tribulação, ela vai ser só para o judeu ou para qualquer outra pessoa que estiver ali e reconheceu, opa, deu ruim, ou aquele que estava desviado, que não acreditava, assim, nossa, quando falava de Apocalipse na igreja, eu corria, mas agora eu estou vendo que está se cumprindo, Jesus me perdoa. A salvação é para judeus e para gentios, aquele que aceitar Cristo e não aceitar a marca da besta. Aquele que perdeu o arrebatamento. Ah, você está pregando segunda chance? Eu não, a Bíblia. Eu não estou pregando segunda chance. A Bíblia está pregando que mártires virão da grande tribulação. Mas aí que tá, se não fosse segunda chance, por que o anjo ia pregar o evangelho eterno? Por que Deus ia mandar duas testemunhas para ainda falar? Porque como assim não é segunda chance? Cara, sabe qual que é o problema, cara? É que a gente tenta olhar as atitudes de Deus da nossa ótica. Nós não damos segunda chance para o povo. Nós não damos segunda chance para ninguém. Tem um grande pregador aí que eu não vou dar o nome dele aqui, vou dar ibope para ele agora, vou dar em outro momento. Ele fala: nós anulamos a cruz de Cristo quando julgamos as pessoas segundo os seus pecados. Exatamente. Cara, quem sou eu na fila do pão para falar do pecado do outro? Exatamente. E a igreja, o nosso papel aqui, ele é pregar o evangelho, é falar do amor de Deus, é tentar fazer com que o máximo de pessoas não estejam presentes nesse momento. Porque, como Jesus disse, não é o Rafael que está falando. Um momento como nunca houve e nunca haverá, desde a fundação do mundo. Ou seja, o dilúvio não é nada, Hitler não é nada, Nero não é nada. As pessoas vêm com o emocionalismo dizer, tá, mas os cristãos do primeiro século, cara, eu sei, sofreram. Muitos hoje no Oriente Médio estão sendo degolados, decapitados. A perseguição continua. Mas há uma distinção entre a perseguição dos homens e a ira de Deus. As pessoas precisam separar. Porque a ira de Deus é contra o pecado, né, cara? E o pecado está na pessoa, a pessoa vai para a roça. Exatamente. Então é isso que eu creio. Eu creio que vai chegar um momento em que Deus volta a tratar com a nação de Israel. Nós estamos vivendo agora a plenitude dos gentios. É o momento e a hora que se completar a plenitude dos gentios, que é o arrebatamento da igreja, aí sim, Deus volta a tratar com Israel. É simples assim. Romanos 11 explica muito. O apóstolo Paulo ele é muito feliz. E eu creio que, em nome de Jesus, a gente vai voltar com Cristo aí nas nuvens e vai poder ver, no final de todas as coisas aí, esse povo também se consertar com Deus aí e ter a sua chance. Tem um texto que eu achei, que eu estudando hoje, eu procurando algumas coisas, né? Sim. Um amigo meu muito próximo, a gente conversando certo dia, ele falou assim, tá, mas então Deus tem duas noivas? Eu falei, não, Deus não tem duas noivas, nós estamos na dispensação da igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Mas isso não significa que Israel também não foi chamada de noiva. Oséias, capítulo 2. Sim. Olha para você ver como o capítulo aqui, eu vou ler antes dos versículos que eu separei, o contexto. Oséias 2, eu vou começar do 15. E lhe direi, as suas vinhas dali, e o vale de Arcor, por porta da esperança, e ali contará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, Israel. Quem subiu do Egito, nós não temos, é ponto pacífico para qualquer um. Quem foi tirado da terra do Egito foi Israel. A igreja, de espiritual, gente, pelo amor de Deus. Versículo 16, naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não me chamareis mais meu Senhor.
E da sua boca tirei os nomes de Balins, e não mais se lembrará desses nomes. Versículo 18. E naquele dia farei por aliança com as feras do campo e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e farei deitar em segurança. O verso 19. Vou ler até o 23, rapidinho. E depositarei comigo para sempre. Desposar-te-ás comigo, e com justiça, e com juízo, e com benignidade e misericórdias. E desposar-te-ei comigo em felicidade, e conhecerás que eu sou o Senhor. E acontecerá que naquele dia que eu atentarei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e esses atenderão à terra. E a terra atenderá ao trigo, e ao masto, e ao azeite, e esses atenderão de Israel. O versículo 23. E semearei para mim na terra, e compadecer-me-ei daquele que não obteve misericórdia. Esse para mim é matador. E direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Israel, nessa dispensação, está sendo deixado de lado, mas Deus voltará a tratar com a nação de Israel. Para mim, esse texto, ele é matador. Vai haver um momento que Deus voltará a tratar Israel como sua noiva. E as pessoas, às vezes, ficam... Gente, só se aprofundar um pouquinho mais. Porque a palavra fala que nós, como jambuzeiros, fomos enxertados na oliveira. Romanos 11, a boa oliveira. Né? Então é o seguinte, a essência são eles. Sim, nós somos nós estamos usufruindo daquilo que eles, em algum momento, rejeitou. E eu acredito que seja um silêncio do próprio Deus para que nós tivéssemos essa chance. Né? O texto de Romanos 11 é exatamente isso. Então, para mim, é o seguinte, nós somos a noiva porque nós estamos enxertados na oliveira. A promessa é da oliveira. Nós estamos enxertados. E quem nos enxertou ali? Cristo. Exatamente. Agora, se eles quiserem usufruir disso, é só fazer o quê? Jesus, amém. Volta, e outra, e as coisas estão acontecendo, não sei se você sabe, mas está um movimento bem grande aí, porque tem um rabino, né, que há muito tempo está pedindo isso, que é chamado até o Tribunal de Jesus. Parece que eles querem fazer uma reunião, alguma reunião solene, alguma coisa, porque esse rabino quer defender Jesus como filho de Deus. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo. O terceiro templo já está lá. Sim. Falta pouquinha coisa para os caras inaugurar. Então, assim, cara, as pessoas falarem sobre duas normas, mas é que eu falo para você, é porque tem você falou, poxa, Fabrício, eu sou pentecostal, tenho os reformados, e tá legal, show de bola. É que eu falo, cara, sempre tem as mazelas, né? Todo mundo fala, poxa, Lutero foi lá em pau, pregou lá as 95 teses, tá legal, Lutero. Mas Lutero morreu crendo na transubstanciação dos alimentos. Sim, continuou, verdade. Beleza. Verdade. Lutero, pô, se não fosse ele, não teria reforma, tá, beleza. Lutero que começou com essa história da substituição. Sim, verdade. E aí? Antissemita, ele era antissemita. Sabe, antissemita assumido. Então, cara... Você citou o texto de Romanos capítulo 11, só quero citar os versículos aqui para ficar claro, né? Isso, Romanos 11, besteira, né? Entendi. Versículo 25, olha só que Paulo diz, irmão, eu não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o quê? Um endurecimento em parte. Quando dizem parte, não é todo Israel que experimentou, porque há judeus que se converterão durante a história, se converteram, né? Até que chegue o quê? A plenitude dos gentios. E assim como está escrito, todo Israel será salvo. Virá de Sião o Redentor e desviará de Jacó a tua impiedade. Outro texto para mim que é irrefutável. É irrefutável. Quando você junta Oséias, junta esse texto, você vê que há um tratamento. Outra coisa, quando você entende o que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 9, um texto muito usado pelos calvinistas, como a bomba do arminianismo, a criptonita, e para mim uma forma terrível de ver o texto, colocam ali a forma de interpretação, a ótica totalmente, como se Deus já tivesse predestinado Esaú para o inferno, Faraó para o inferno, o texto não diz nada disso, mas ali é uma eleição corporativa de povos, e ali o povo, a nação que foi escolhida através da linhagem de Isaac,
está ali, de Isaac e Jacó está ali. É a nação que vai continuar até o fim, porque as promessas foram feitas a eles. E se Então, nós vamos Esaú poder... tivesse adorado, falou assim, Isaac, eu quero adorar o seu Deus. Deus ia Não, e rejeitar a para adoração de você ver como Esaú? que é. Esses homens, até o próprio Ismael, eles erraram, tal, fizeram união, casaram com mulheres estrangeiras, que era proibido, tal, mas você vai ver que Deus, ele teve misericórdia. Ele teve misericórdia, principalmente quando você vê no contexto de Ismael. Mas esse é um outro assunto, que não é o caso. Mas quando você, senão a gente vai entrar e é melhor. Não Mas problema. quando você vê que há um tratamento de Deus, porque a dispensação é a dispensação da igreja. Nós estamos vivendo a era da igreja. Ah, Deus não tem dois povos. Gente, aí usam Efésios 2,14 e separou a barreira e quebrou o muro da separação. Quando você lê o texto... É separação do homem e Deus, velho. Não é separação de povos e povos, meu pai. Não, e também tem outra coisa que eu acho que é o que eu falo para você. Uma leitura corrida do texto, ela realmente parece que está apontando para aquilo que eu quero dizer. Efésios 2,14. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Dispensação da graça, salvação por meio de Cristo. E simples assim, porque a porta era aberta para os judeus apenas, mas agora foi aberta aos gentios. E diz assim, por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade, que separava o quê? Judeus e gentios. Outros vão dizer que a barreira da separação era a inimizade. Essa é a barreira de separação. Esse é o muro de separação. Não tem nada aqui dizendo que agora Deus, na forma de etnia, separou Israel, agora todos... Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Há muita discussão nesse meio sobre a questão dos povos, né? Mateus 24 também, que Jesus disse que não passaria essa geração. Cara, que você acredita? Essas coisas aí. Você acredita que eu tive que ouvir de uma pessoa uma vez que se diz crente, que lê Bíblia, que ama Jesus, que é do fogo, que tem dom espiritual. O cara falou assim, Fabrício, eu odeio judeu, cara. Eu falei, mas você acabou de falar que você ama Jesus, amigo? Jesus era o quê? Acho que era coreano, africano, angolano, americano, paraguaio, sei lá, argentino não. Tá brincando. Cara, você acredita nisso? O cara falou isso pra mim. Eu falei, amigão, mas alguma coisa errada aí. Sim, há muita coisa errada. Acho que a gente não pode subestimar povo nenhum e também não pode superestimar ninguém. Os judeus. Cara, não. Vamos tratar todo mundo igual. Todo mundo graça. Não é superestimar os judeus, tá? Sim. Só que os judeus têm um Deus que os defende. E ponto final. Não interessa. Eles fizeram merda. Não interessa. Deus está lá e vai defender. Quem vai tratar é Deus. Pode pegar todas as nações que se levantaram contra Israel até hoje. Se elas não sumiram, elas não têm mais proeminência no mundo. Ok? Vamos falar do Egito, mano. Verdade, quem é o Egito hoje? Verdade. Né? Pega aí, pode pegar aí qualquer outro povo aí. Cadê os verdadeiros assírios? Cadê? A própria profecia de Ezequiel 37, né? Que fala de novo da ressurreição da nação de Israel, né? Do Estado de Israel. E Isaías, se não me engano, capítulo 61 também fala sobre pode uma nação nascer em uma só hora, e a gente viu que se cumpriu. A nação voltou a ser nação em 1948, com o voto de um brasileiro, o voto de Minerva, né? Sim, então a gente tem ali, a história mostra a própria Guerra dos 6 Dias, o povo... Sim, com pouquíssimos, né? Maravilhosa sobre essa. Então é difícil você defender. E essa teoria da substituição, quem faz é eles. A gente chama de supersensionismo, né? Que é o que separa mesmo, e não só separa, fala que a igreja é o novo Israel de Deus, confundindo algo que Paulo diz, achando que agora a igreja tomou papel. Uns dizem que a igreja é do Antigo Testamento. Não, a igreja era um mistério. A igreja era um Efésios mistério. 3:10, um mistério. Mistério. Então não havia igreja no Antigo Testamento. Israel não é igreja. Isso não tem fundamento. Mas assim, claro... a igreja não é Israel, mas Israel pode ser igreja. Com certeza, exatamente. Porque nós estamos na dispensação da igreja. A igreja que a gente está falando aqui é noiva, viu, gente? A igreja que a gente está falando é noiva, tá? Não é a placa que você defende, não, viu? É a igreja, noiva.
né? A placa Vai de chegar um momento que a porta se fechará. Aí sim, a dispensação da igreja termina. Aí vai começar a tribulação. Mas nós estamos vivendo essa dispensação. Creio que é o momento da igreja pregar o evangelho, falar do amor de Deus. É difícil até utópico a gente imaginar que as divisões vão cair por terra, mas eu creio que naqueles que realmente estão centrados, que seguem mesmo a doutrina de Cristo, aqueles que levam o evangelho com seriedade mesmo, se defendem como irmãos em Cristo, aqueles que não têm doutrinas que arranham os pilares principais do cristianismo, como a cristologia, a salvação em Cristo Jesus, através da graça mediante a fé. Isso nós estamos ligados, e pode ser calvinista, pode ser arminiano, pode ser pós, mid, tribulacionista, isso pode ser corintiano, pode ser corintiano, palmeirense, não importa. São doutrinas secundárias, não são relevantes para a salvação. São doutrinas que são gostosas para debater, para a gente colocar ideias, porque a nossa fé é uma fé móvel, ela não é uma fé estática. Então, Deus deixou esses mistérios para que a gente, entre nós aqui, nos gladiássemos no bom sentido, obviamente, né? Sim. Para que a gente conseguisse chegar aí no entendimento. Eu discordo de você, mas concordo nisso e assim por diante. Mas agora eu vou fazer uma pergunta aqui que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer para os dois lados, porque eu penso dessa forma. Então, para mim, se eu me perguntar, Fabrício, você é pré, é pós, eu falo, cara, eu quero estar atento aos acontecimentos. Porque é o seguinte, eu vou agora fazer uma pergunta básica para você, hein, Rafael. E não vai desligar a câmera, não. E não fica pedindo ajuda da esposa, não, que eu vi aí você olhando. Não vem pedir. Escuta aí, já separa o texto. Não vem pedir ajuda para os universitários, não. Ok? Respeito a posição dos pré-tribulacionistas, porque eu creio em muitas coisas dos que os pré-tribulacionistas colocam, assim como eu acredito em muitas coisas que os pós falam e falam, nossa, Fabrício, está no meio do caminho. Não, eu estou tentando entender. Não. Agora, uma pergunta que eu te faço. Vamos lá. Sim. Rafael creu por toda a vida que vai haver o arrebatamento. E glória a Deus que aconteça. Ok? Mas o Rafael, mesmo crendo piamente nesse arrebatamento, o Rafael também se prepara para passar a tribulação? O Rafael está preparado? Se não deu certo o arrebatamento, você tem que ver o seu filho ser torturado? É só isso que eu pergunto para a galera. Amigão, você está com Cristo? Porque, primeiro, se você não estiver com Cristo, se acontecer o arrebatamento, você fica. Primeiro ponto. Se você acredita no arrebatamento, a coisa mais importante para mim, você está temendo, você está servindo, você está vivendo uma vida piedosa, de santidade, porque sem isso você não vai subir. Sim. Tá bom? Então, beleza. E o que você falou é perfeito. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 16, ele diz, os mortos que morreram em Cristo. Você tem que estar em Cristo para ser arrebatado. Porque se os mortos estavam em Cristo, sim, vamos ter que estender para que nós... O vivo tem que estar em Cristo também. Entendeu? Então eu coloco assim... Concordo. Eu vou concluir, você vai dar a sua resposta aí. Pode pedir, pode falar para a esposa folhear a Bíblia aí que vai chegar lá. Cara, você está em Cristo, beleza. Aconteceu o arrebatamento, top, eu fui. Se não tiver em Cristo, não interessa se é arrebatamento, se é mid, se é pós, se é pré, se é histórico, você vai rodar. Então, assim, qual a maior importância das teorias, das teologias? É ensinar a estar em Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto, aí eu passo para os outros, né? Se você não está em Cristo e não passou pelo arrebatamento, você não vai conseguir ficar sem aceitar a marca. Você não vai suportar a tribulação. Então, se você crê realmente que você vai passar pela tribulação, você realmente está firmado nas promessas, você está realmente está somente romantizando a tribulação. Você mesmo disse que haverá uma situação que nunca houve. Não vai ser uma unha encravada. Não vai ser a perseguição do líder. Não vai ser a política contra você. Vai ser a ira de Deus contra. Né? Aí eu te pergunto, se a pessoa não estiver em Cristo, independente do arrebatamento, ela também não vai suportar a tribulação. Então, como que eu penso, Rafael? Eu, Fabrício, eu quero estar preparado. Ai, faca nos dentes. Ai, ai. Alguém chega lá e fala, mas não, vamos embora. Não chama nós para ir embora. Não vai precisar guerrear. Bora! Bora! Agora, se eu ficar, não estou dizendo que é errado, tá? Se eu ficar esperando essa bandeirinha de paz aí, que vai levar a galera embora, sem estar preparado para a guerra, eu posso me frustrar. Sim, com certeza. Por isso que eu só te perguntei. Mas, Rafael, por que eu estou te perguntando, Rafael? Porque tem pré-tribulacionistas românticos
Que, tipo, eu não tô nem aí, eu vou embora. Ó, por que eu tô falando que existe um romantismo muito grande em relação às vezes que, né, existe a racionalidade do negócio, existe o conhecimento, existe o lado espiritual, mas existe o lado romântico também. Só para você ter noção, uma vez eu estava conversando com um pastor e ele falou o seguinte, cara, vai ficar 50 e vai embora 50. Eu falei, tá, você está usando aquele texto lá que 2 estarão no campo, um vai e outro fica. 2 estarão deitados na cama, um vai e outro fica. É isso? Então vamos pegar a nossa igreja. Vamos pegar o nosso povo. Nós temos 200 membros aqui. Você crê que desses 200 membros, 100 vai e 100 fica? Na sua lógica, teria que ser assim. Ele falou, vamos dizer que sim. Eu falei, tá. Aí eu te pergunto, o que a igreja está fazendo, preparando para esses que vão ficar? Ou tipo, eu vou embora, quem ficou que se lasque, não buscou, não orou, não jejuou, não leu a Bíblia. Peraí, onde está o amor nisso? Se realmente existe, por que a igreja não tem um sítiozinho, uma fazenda escondida em algum lugar, aonde que está ensinando? Não estou falando para guardar alimento, não. Eu estou falando para ensinar o povo a cultivar. O povo hoje não sabe plantar uma cebolinha, não sabe. Agora, eu te pergunto, e se a igreja inteira não for? Como é que faz? Deve passar, verdade. Eles estão preparados para isso? Então a gente tem que parar com o romance. Aí, eu vou querer que você fale uma frase que você falou para mim aí nos bastidores, que você não está se preparando para ser arrebatado. Você vai ser arrebatado porque você está se preparando. Porque você está preparado. Então, fala você que você tem mais autoridade para falar. Não estou me preparando para o arrebatamento. Eu sou arrebatado porque eu estou preparado. Nasci pronto, fala. Nasci pronto. Para encontrar com Cristo.